E vamos falar de um tema muito interessante com ela, nossa querida Alessandra Luizari. Seja muito bem-vinda. Tá bonita, né? Bom, difícil de ver feia, né? Eu adorei esse macacão, já quero roubar pra mim. For Girls, né? Fica a dica aí pra quem tá em casa. Meu amor, dá uma olhada. Fiz uma chamadinha, você já é de casa. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E você sempre traz temas muito interessantes pra gente. Hoje nós vamos falar de alimentação. E um pouco antes eu falei que nós somos literalmente, né, felizmente ou não, o que comemos. Eu até brinquei ainda, falei assim, tá, meu amor, você quer tudo que eu como. E quem cuida é a farmacêutica, coaching, terapeuta, Alessandra Luizari. Lê, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui e trazer mais uma vez informação de qualidade para quem está em casa, porque o tema que a gente vai abordar hoje é um tema pouco conhecido, infelizmente, mas eu conto com quem está aí em casa, né, para levar essas boas novas aí para onde você for. Antes de mais nada, deixa eu só esclarecer que o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é aquela pessoa, como o Paulo falou, mais pilhada, né, mais agitada, e também tem a questão da desatenção. Que é o pior, né? Na verdade, as duas coisas acabam impactando negativamente a vida da pessoa que não sabe lidar com o transtorno. O que costuma, né, acontecer é as pessoas acreditarem que a gente só consegue resolver o TDAH com o uso de medicamentos. Só que a gente tem... né, Lê? O medicamento ele até tem uma função benéfica, ele atua ajudando ali a pessoa a se concentrar melhor, porém ele traz uma série de malefícios como qualquer outro medicamento, porque ele tem os efeitos colaterais. E é algo sintético, não é natural. Só que pouco se sabe que a gente consegue reverter os sintomas do TDAH com a alimentação. A alimentação, uma alimentação adequada, como você falou, sem o uso, né, dos açúcares, que é algo tão prejudicial aí no caso do TDAH, e a gente consegue, então, adequando essa alimentação. Por quê? O que acontece no caso do TDAH? O que está por trás do aparecimento dos sintomas? Existe um processo autoimune acontecendo no organismo da pessoa. O que é um processo autoimune? É o seu corpo combatendo o próprio corpo. E isso nasce... não é legal. Não, qualquer doença autoimune... Porque você está se autodestruindo, digamos assim. Sim, seria isso? Seria isso. O sistema imunológico, ele, em vez de combater só as doenças, os vírus que aparecem, ele começa a combater o próprio organismo. É uma desregulação mesmo. E tudo isso nasce de um processo inflamatório. Então, quando a gente entende que o TDAH ele nasce de um processo inflamatório, se eu entender que eu posso, através da alimentação, desintoxicar esse organismo, fazer uma dieta desinflamatória mesmo, eu consigo combater esse processo autoimune e eu consigo eliminar os sintomas. Por quê? Esse processo de inflamação que acontece, ele prejudica a produção de alguns neurotransmissores que são muito importantes no TDAH, como a dopamina, por exemplo. Por isso que muitas vezes, me corrija, porque eu comentei com você isso, você começou um tratamento comigo, vocês perceberam que eu estou mais magro? Não é a câmera não, meu amor. É o tratamento, fazendo com a Lê. Eu cortei farinha branca, literalmente, farinha de trigo. Cortei açúcar, eu tomo muito café. Vocês sabem disso, como eu amo café. E aí eu optei por um café artesanal. E, como contrapartida, o que eu fiz? Diminuí no açúcar, mesmo, no café. E nos doces, que já fazia tempo que eu não comia, por isso que eu preferiria mais o salgado, não por não gostar do doce, mas por quê? Eu acordava, Lê, cansado. Parece que o doce não me saciava. Em vez de me deixar com mais energia no meu dia a dia, parece que me sugava energia. Ele traz uma falsa sensação de energia, porque ele traz uma agitação. Só que agitação é completamente diferente de energia. Por isso que está linkado com a coisa do químico, né? Por exemplo, esse nosso aqui, que é da Chocolife, que vocês sabem, ele é livre de agentes químicos que são prejudiciais, né? Seria isso, mais ou menos? Exatamente. A Chocolife é um dos produtos que a gente indica para o TDAH, porque além de não conter o açúcar, não contém glúten, não contém leite, não contém nenhum agente que seja inflamatório. Os ingredientes que eles utilizam, existe o cacau, né, como você falou, que é delicioso, sim, que é a base do chocolate, e o cacau, ele é bastante importante no caso do TDAH, porque o próprio cacau, ele tem a tirosina, que é um aminoácido importante na construção dessa dopamina.
Só que quando eu consumo ele olha, que junto com o interessante, não açúcar, sabia. isso não faz efeito. É como se cortasse. Seria isso? Além de cortar esse efeito, o efeito bom, que seria do cacau, eu ainda agravo toda a parte da agitação da pessoa. E uma pessoa agitada, gente, é uma pessoa que ela não tem energia. Na verdade, é uma energia desfocada. Ela gasta, literalmente, ela desperdiça energia. De uma vez só, seria isso? Tipo um turbo, você aperta o turbo, dá aquele impacto e aí murcha. Por isso que quando você toma suplementação, você consegue ficar concentrado. Verdade. Porque a suplementação que você toma, ela é rica em tirosina, ela pega toda essa sua energia e ajuda você a se concentrar e você consegue usar essa energia com mais foco e para aquilo que você precisa fazer. Você percebe esse efeito quando você toma? Então, tanto que já faz tempo que você está cuidando da minha saúde e porque eu pedi, não que eu não tenha a atenção, eu sempre tive esse ponto, graças a Deus, apesar de ser pilhado. Mas eu tinha que trabalhar a minha ansiedade, o meu pilhamento, não a desconcentração, né? E aí, com tudo isso, tirando químicos, aí eu fui para Chocolate, que você ela experimentou antes como farmacêutica, e aí aquele produto que é a próxima pergunta que eu ia fazer na alimentação. Estamos falando de crianças também, mas não é só crianças, porque a criança come o que os pais comem, Exato. óbvio. Isso também se aplica aos adultos? Ou não? Por exemplo, passou dos 30 anos, dos 40, o corpo vira uma caca que a gente sabe. Tem que malhar, tem que, né? Quando tá novinho, tá tudo lindo. Depois dos 30, né, a coisa vai depois dos 30 precisa cuidar ainda mais, né, gente? Ainda mais. Como que essa substância, dos açúcares, por exemplo, ou da própria farinha branca, como que essas substâncias, elas afetam a gente depois dos 30? Tá. Falando sem ser específico, né, para o TDAH, Isso, mas todo agente inflamatório, ele afeta a nossa saúde negativamente. Por quê? Pensa que toda vez que você come um alimento que provoca no seu intestino, é o primeiro lugar, né, que chega a comida. Ele provoca ali uma inflamação. Então, você comeu um pão, por exemplo. O pão ele é um agente inflamatório. A farinha branca ela é um agente inflamatório. Causou um focozinho de inflamação ali no seu intestino. O seu organismo percebe aquilo e ele começa a desprender uma energia para combater aquela inflamação. Então, mas aí quando que o açúcar entra potencializando nos adultos isso? O açúcar é a mesma coisa, ele também causa inflamação, mas ele tem uma outra questão também, ele é neurotóxico. Então, o açúcar, quando a gente consome, a gente impede o amadurecimento dos nossos neurônios. Mentira, eu não sabia disso. Por isso que afeta a parte neurológica. Então, naturalmente, quem consome mais açúcar é uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa mais agitada, mais cansada. Eu estava assim, lembra que eu falava, Lê, eu estou esgotado, não consigo, parece que eu não tenho mais força. Porque você não está com os seus neurônios funcionando da maneira correta. Deveria, tipo, literalmente é isso. Literalmente é isso. E além da gente desprender toda uma energia para combater essa inflamação, isso enfraquece o nosso sistema imunológico. A gente está em tempos de pandemia, a gente não pode descuidar do sistema imunológico, né? Isso enfraquece o nosso sistema imunológico e propicia o aparecimento de diversas doenças autoimunes. Problemas de pele. Sei que o nosso tempo voa, né? Toda vez que você vem é um assunto e aí voa. Problemas de pele aparecem. Coceiras, inflamações, urticárias também estão relacionadas, óbvio, à alimentação, mas principalmente aos açúcares químicos, agentes não necessariamente, mas sim, qualquer agente inflamatório, os químicos principalmente. Se a gente fala de uma pessoa que já tem uma propensão a desenvolver alergias e doenças autoimunes, isso nela vai ser muito mais potencializado. Se a gente retira os químicos, retira o açúcar, retira os agentes que são inflamatórios, a gente faz uma higiene mesmo alimentar, a gente consegue fazer esse organismo funcionar corretamente e tanto a parte das alergias desaparecem, quanto principalmente, gente, o nosso emocional. Porque o emocional também acarreta em doenças de pele, né? Muitas vezes aquela urticária, aquela coceira, ou aquela mão que sua, que não para. Né? E a gente consegue, inclusive na alimentação, melhorar o nosso emocional, porque tem um outro neurotransmissor bastante importante aí, que é a serotonina, que também, gente, é produzido através de o corpo precisa estar funcionando corretamente. Se o meu intestino funciona corretamente, e a maioria desses neurotransmissores são produzidos no intestino, se ele funciona corretamente e sem as inflamações, eu consigo fazer com que o meu cérebro funcione também corretamente. Eu consigo me acalmar com mais facilidade, ou melhor,
Eu não fico nem tão estressada assim quando alguma coisa ruim acontece. Fica mais light, né? Deixa passar. Fica mais light, gente. Fica mais light. Claro que é importante, eu preciso frisar isso, porque eu sei que está acabando o tempo. É importante a gente cuidar do nosso emocional também. Mas a parte da alimentação, a gente, de fato, consegue curar diversas doenças. A gente não pode falar em exatamente cura, no caso do TDAH, porque ele continua sendo genético. Sim. Mas a gente consegue eliminar todos os sintomas. A eliminação é zerar. Se zera, porque cura, né, meu amor? Você não volta mais. Mas se você voltar a ter uma alimentação desregrada, voltar a não cuidar do emocional, volta os sintomas. Só por isso que a gente não pode falar em cura. Não é milagre. Né? Eu já adoro, meu amor. Falou que a ciência, Alessandra Lisa, cata em casa. Minha amiga telespectadora, meu amigo telespectador, dá uma olhada na pessoa. Catou? Olha a pele. Tá se olhando? Já tô até vendo. Catou? Morreu? Volta pra terra, começa a cortar. Farinha, açúcar, todas essas porcariadas que a gente adora. E aí vai pra Chocolife, por isso que a gente trouxe, ó. Exatamente. A gente super recomenda porque a gente sabe que criança gosta muito de chocolate. E é difícil muitas vezes ficar sem. E quando a gente precisa saudável, zerar, né, o açúcar, então você tem. Hoje, né, a gente consegue saber que tem uma opção saudável aí para você da Chocolife. Delícia. Olha isso aqui. Ai, depois eu vou comer, que eu tô fazendo a linha fino. Pois eu e ela, nós vamos acabar com isso aqui. Lê, estouramos nosso tempo. Perdão de eu ficar falando junto. Acho que melhorei bastante, né? Das outras vezes, né? Mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que você é minha amiga de 10 anos. Cuida de mim também, da minha saúde. E eu sou muito grato por isso. E para o pessoal de casa. Por isso que eu faço questão, sempre que você consegue marcar, vir para nos trazer temas tão importantes. Sim. E sérios, né? A gente está falando leve, mas é uma coisa séria. Sim. E entrem, né? Entrem no Instagram, de repente eu acho que o pessoal vai colocar aí, tá para você se informar mais sobre essa questão da alimentação, principalmente se o seu filho tem algum transtorno de comportamento, como é o caso do déficit de atenção, o próprio autismo, né? Que é um transtorno também. Vamos falar disso depois, no próximo programa? Você me lembra? Podemos, vamos falar claro, de autismo, tá, gente? Vale muito a pena, já estouramos nosso tempo. Lê mais uma vez, gratidão. Para vocês aí de casa, a gente brincou do corpo aqui disso, mas é muito sério. Cuida da sua saúde, cuide da sua alimentação. Ninguém está falando que você não pode comer o açúcar, mas coma algo, né, mais saudável, é isso que ela está falando. E dá para a gente fazer, porque a gente não é bobo, né? A gente faz o que convém. Né, Lê? Sim, é mais simples do que você pode estar imaginando. Olha eu aqui de prova. Lê, mais uma vez, gratidão. Muito obrigado por cuidar da minha saúde, cuidar da saúde de muitas pessoas, que o programa que você faz está bombando. Para mães, para filhos, com resultados. Graças a Deus. Né? E, gente, a gente brincou aqui de uma forma leve, falei do meu corpo, que não é mentira, né, meu amor? Vocês estão vendo em casa, beleza? Mas, é sério, a alimentação é uma coisa muito séria. Tanto que o câncer, muitas doenças, vêm também por causa da alimentação, tá? Vou me despedir de vocês e vamos para um break com a doutora Fran chegando daqui a pouquinho, mas antes tem presente. Lê. Letícia, adoro. Por favor. Presentinho que você adora da Essenciale. Olha, aqueles gente, que coisa olhos, mais linda. Né? Esses são aqueles quânticos radiônicos que a gente usa, sem química, sem agrotóxico. Isso é maravilhoso. Você já usa, muito né? E aí lindo. Eu já uso, já super lindo, aprovo. Né? Ah, meu amor, hoje a gente tá tudo nos veganos. Chocolife, agora a gente tem a Paula Porto com cosmético incrível, 100% adoro, vegano, gente. você vai amar. Foi escolhido especial. Ah lá, ó, falando da Chocolife. Nossa, a coisa aqui tá boa no programa, né? Ó, ai, cartãozinho, olha que mimo dentro. Ah, eles delícia. são sensacionais, né?